Oi, aqui quem fala é a Mema Zumbi e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu vou dar 4 dicas para os fandubladores. Vale lembrar que a Fantasma Kido já fez um vídeo de dicas só dela, só que o dela foi voltado para quem quer entrar em novos projetos. Então dessa vez eu vou dar foco ao modo como agir durante as fandublagens, ok? Então vamos lá. A primeira dica é: saia do padrão. Mesmo que você siga um roteiro mandado pelo diretor do projeto, você ainda pode e deve ser livre para gravar como quiser, desde que não fuja muito da proposta inicial, né? Então sempre que você for gravar, se estimule a fazer novas tentativas além do que foi pedido. Veja o que você tem que dizer e pensa com calma se o modo como você vai transmitir realmente se encaixa com o que está marcado no roteiro. Eu digo isso porque, às vezes, o diretor ele não tem muita experiência, então você ajuda ele nesse caso. E também, às vezes, o diretor ele tem um roteiro, mas ele gosta do que você fez, ele curte mais a sua tentativa arriscada do que a que você leu porque ele mandou. Mas assim, é lógico que não tem nenhuma garantia de que ele vai usar isso 100% das vezes. Não é porque você tá fazendo que ele vai usar, vai ficar com dó e vai querer usar a sua versão e não a dele. Mas é melhor sobrar do que faltar, você não acha? É melhor você ter mais falas pra passar do que você ter uma quantidade assim que não dê pra ele escolher. Eu gosto muito de gravar além do que foi pedido pra pessoa poder escolher entre as minhas tentativas. Isso dá mais segurança pro diretor do projeto também, pra ele poder escolher a sua fala e daí não tem dúvida de que você fez um bom trabalho porque ele vai estar escolhendo o seu melhor trabalho. Então, da próxima vez que você for gravar um "que legal", veja se você não se sentiria mais convincente falando "que maneiro". Isso, é claro, levando em conta se a fala se encaixa na boca do personagem ou não, às vezes é fala off e tal. É bom lembrar disso, né? Então, quando for possível, e se você tiver à vontade, não precisa forçar nada, aí você faz isso. Grave mais do que você é pedido pra gravar. É bem divertido. Segunda dica: não tenha medo de fazer perguntas. Quando você é escolhido pra dar voz a algum personagem, pode ser que surjam algumas ou até muitas dúvidas. Voz mais fina ou voz mais grossa? Mais sério ou desinibido? Nessas horas, você nunca deve abrir mão de chegar pro diretor do projeto e perguntar pra ele ou pra ela como que ele ou ela espera que a voz saia. Porque, por mais que a sua dúvida pareça boba, por mais que você tenha vergonha de fazer isso, de perguntar, essa dúvida pode fazer toda a diferença na hora que você for gravar. Então, a melhor opção é você sanar todas as suas dúvidas para que a sua dublagem seja feita com toda a confiança possível. Se é bom que o diretor tenha confiança em você, também é bom que você tenha confiança em você. Então, quanto mais o dublador e o diretor se comunicam, mais assim as informações são bem trocadas e mais você sabe o que ele quer e mais ele sabe o que você pode oferecer, maiores são as chances de vocês dois se agradarem e, por consequência, maior vai ser a chance da sua fandub, da fandub dessa pessoa, sair com um resultado satisfatório, não é verdade? Isso é lógica simples isso. Então, não se sinta encurralado para falar com o diretor. Se o diretor te escolheu, é porque ele acha que você tem capacidade. E daí, você sentir medo de falar com o diretor só vai te atrapalhar. Você deve parar com essa bobeira. Deixa de ser bobo e faz pergunta pro diretor. A terceira dica é: não suma, pelo amor de Deus. Se for o caso de você ter recebido um papel em um projeto de fandublagem e por algum motivo você não conseguirá gravar logo, seja porque você pegou um resfriado, você vai viajar pra longe, ou você tá na semana de provas, ou sei lá o que, você tem que ser honesto com o diretor e deixar ele a par da sua situação. Não adianta só ficar fazendo pergunta pro diretor também não. Você tem que falar pra ele como é que tá a sua situação, se ela não tiver muito boa no quesito de gravar. Então, não pense que ao dar uma notícia dessas vai ser o fim do mundo também. Não tenha medo de dar uma notícia ruim pro diretor do projeto, porque ao criar um projeto, a pessoa já tem que estar ciente de que coisas acontecem. Então, não pense que ao dar uma notícia dessas vai ser o fim do mundo, porque não vai. O que acontece é, você, no caso, não pode gravar no momento, e é só isso. E tá tudo bem quanto a isso. Ninguém na fandublagem tem a obrigação de fazer as coisas com pressa. Porque fazer isso, na maioria das vezes, assim, quase 99% das vezes, só vai fazer a qualidade do trabalho ficar duvidosa. E vocês vão concordar comigo nisso, né? E, ainda, essa pressa, ela pode te causar tanto estresse que na hora de gravar você vai pensar que você nunca mais quer dublar na vida. Não vai bater aquele estresse. Você vai, enquanto você estiver gravando, você vai ficar com aquela
coisa de aquele desânimo vai crescendo em você. Você vai pensando, nossa, se for pra ser assim todas as vezes, eu não quero mais. Acreditem, eu tô falando como uma pessoa que já passou por isso. Então o que fica dessa terceira dica é realmente não suma sem dar satisfação. Não precisa ficar contando o seu dia a dia pro diretor, falando, hoje eu comi tal coisa e por isso eu não gravei. Não, isso não tem nada a ver. É só quando, assim, uma semana, você fala, passou uma semana, você prometeu que ia gravar, ou você nem prometeu, mas você falou que você ia tentar, e daí você não conseguiu. Aí você fala pra pessoa, depois que passasse uma semana, você acha que uma semana é um bom prazo pra você entrar em contato. Se você tiver prometido, ou alguma coisa assim. Aí você fala, olha, não deu pra fazer agora, tal. Também não precisa se aprofundar muito, senão vai parecer que, tipo, você tá se justificando demais. Mas, assim, só fala, seja honesto. Fala por que não deu, e fala, não, mas eu vou fazer, se você acreditar em você mesmo que você vai fazer. Também não faça promessas vazias, por favor. Então não suma. E agora, a última dica, não menos importante, né? Dê o melhor de si. Tá, parece bem clichê essa história de fazer tudo com a maior empolgação possível, mas pode ser muito bom na hora de dublar, sabia? Porque se você tem que fazer uma cena muito alegre, nada mais justo que você se sentir alegre, que você consegue simular essa alegria. Não precisa nem estar alegre de verdade, né? Porque fã-dublagem vem de dublagem, e dublagem vem de atuação. Então, o ator de verdade lá, ele não precisa estar alegre pra ele simular essa alegria. E tecnicamente você também não precisa, apesar de que nós não somos profissionais, né? Alguns de nós não somos, alguns são, então não é meio que obrigação. Mas o que eu quero dizer é, apesar de tudo, saiba simular sensações como as do personagem. Muitos dubladores falam em entrevistas, vocês já devem ter visto várias vezes, eles falam que não é só você gravar por cima do personagem, não é só você dar uma voz pro personagem, é você viver o personagem. Então, um personagem alegre, você tem que fazer uma alegria, assim. Pra nós é ainda mais fácil do que pro povo que trabalha com isso de verdade, porque a gente escolhe o tempo que a gente quer fazer isso. Hoje eu vou fazer isso. Amanhã não vai dar pra gravar porque eu tenho prova, sei lá o que, eu não vou conseguir. Então o dia depois da prova, eu não sei como é que eu vou estar, vai que eu fiz uma prova ruim, então é melhor eu gravar hoje, que hoje eu ainda tô feliz. Esse tipo de situação, sabe? Eu ilustrei de uma forma bem chula, mas é mais ou menos isso. Então, nem todos nós fazemos teatro, seja porque nós não temos condições, nós ainda vamos fazer, ou simplesmente porque a gente não se interessa. O fato é que, se você não tá afim de dublar, vão ser muito poucas as chances de que as suas gravações vão sair do jeito que você queria, né? Lógico. É por isso que você não deve se forçar a gravar nada quando você não se sente à vontade. Não, mas é que eu tenho que gravar porque eu prometi que sei lá o que. Tá bom, faz isso, vai ficar horrível. Não vai ficar muito legal, não. Por mais que você seja bom, em algum nível você vai sentir que você não tá querendo fazer aquilo, e isso vai passar. A sua voz vai passar essa sensação, de algum jeito ou de outro. Então, o mais recomendado é que você faça quando você tem vontade. A menos, é claro, que você seja muito bom em teatro. Mas mesmo assim, eu acho que perderia a graça, né? Porque fã-dublagem a gente faz pra se divertir. Não tem que ser um trabalho. Tipo, as coisas acontecem e fazem a gente perder o gás do nada. Eu sei como é que é isso. A gente pode estar pronto pra gravar em um momento e aí, de repente, a gente recebe alguma notícia, a gente fala com alguém, a gente faz uma prova. E aquela vontade de gravar que a gente tinha num dia, ela some do nada pro outro dia. É mais normal do que parece isso. A fandub não tem que ser um trabalho, como eu disse. Aliás, nem é remunerado pra ser um trabalho, né? Começa por aí. Por isso que você não deve tratar como se fosse uma urgência que te faz gravar de qualquer jeito, meio Miami da vida, só pra poder dizer, hoje eu fiz o que eu tinha que fazer. Não, isso não é muito legal, não. Se você fizer as coisas assim, as coisas de hobby, se você fizer assim, você não tá fazendo de um jeito muito legal, não. Não tá sendo um hobby de verdade. A graça tá em curtir o seu hobby. Então aproveita pra fazer o que você gosta quando você se sente bem pra isso. Mas claro que a gente não vai empacar o projeto dos outros, ok? Tudo tem que ter um limite. E eu que o diga. Então, dê o melhor de si. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Essas dicas, elas são, assim, simples até, mas às vezes a gente não para pra pensar nelas como a gente deveria. Eu espero que isso tenha ajudado, nem que seja um pouco, vocês a refletir sobre o que a gente faz. Porque é uma coisa que, assim, a gente não para pra pensar muito. A gente só fala, eu fandublo, isso é legal. Mas tem muito mais por trás disso, né? Quando a gente para pra pensar num vídeo desses, por exemplo. Então é isso aí. Seja aquela pessoa que consegue sair do padrão, que consegue ultrapassar as expectativas. Não tenha medo de fazer perguntas. Não seja a pessoa que já pensa que, sem fazer pergunta, ela já vai receber um não. Tem aquele ditado, né? Se você não faz a pergunta, então a resposta sempre vai ser um não. Então é você que já tá se negando alguma coisa, mas na verdade as possibilidades
oportunidades estão aí pra quem pergunta. E terminando aí, né, não suma do projeto sem dar nenhuma justificativa. Você assumiu compromissos, você tem que estar lá, não o tempo todo, mas você tem que estar lá, principalmente nas horas que precisam de você. E dê o melhor de si, porque é no melhor da gente que a gente faz as melhores coisas. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!